Thomas Alva Edison foi um inventor e cientista dos Estados Unidos, que viveu entre os anos 1847 e 1931. Edison nasceu numa família de classe média, em 11 de fevereiro, em Milan, Ohio. Foi um empresário que financiou e patenteou muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. Algumas de suas invenções foram lâmpada incandescente, estrada de ferro eletromagnética, câmeras de vídeo, fonógrafo, microfone de carbono, entre muitas outras. Em 1879, com 32 anos, construiu a primeira lâmpada incandescente comercializável, usando um filamento de carvão. Desde 1910, a lâmpada é formada por um bulbo de vidro contendo um gás inerte e um filamento de tungstênio, por onde passa a corrente elétrica. A energia elétrica faz com que o filamento atinja alta temperatura e se torne incandescente. Através dela, o cinema foi beneficiado por não depender mais da luz natural, de vela, da Black Maria, outra invenção de Edison, ou lâmpadas de baixíssima eficiência. O Thomas Edison foi um grande inventor, de fundamental importância para o cinema, para o que a gente faz hoje. A primeira invenção, a lâmpada incandescente, sem ela a gente não teria luz, nossos refletores, tudo que gira em torno disso não existiria, então de fundamental importância. Realmente tem contribuições históricas para além da lâmpada incandescente. Ele fez com que o método de distribuição de energia oficial, não só dos Estados Unidos como do mundo, virasse a corrente contínua. A partir dessa distribuição de eletricidade, nós tivemos grandes avanços, porque ele pôde fazer uma distribuição em massa. Não é mais aquele inventor que fica dentro de casa, dentro do escritório, dentro do quarto de empregada da mamãe, tentando fazer uma invenção sozinho, patenteando ela, esperando ficar rico. Ele criou um conglomerado que tinha sucursais e filiais nos Estados Unidos inteiro. As filmadoras modernas registram e reproduzem imagens e áudio em alta definição, para garantir a qualidade do material produzido. A invenção mais usada de todos é a câmera, que é o nosso olho, que surge a partir do cinetoscópio. Hoje em dia a gente tem várias câmeras, essa é a evolução dessa principal invenção do Thomas Edison, que é o cinetoscópio. Qual foi a maior invenção dele histórica? Claro, a lâmpada incandescente. Agora, dali ao que foi a produção em massa que ele construiu com o conglomerado Thomas Edison, a gente deixa de falar da pessoa física e começa a falar da pessoa jurídica. Uma instituição, uma empresa, algo tão maior do que ele, que falar o nome dele parece até um pouco absurdo. Nós temos uma cooperativa, uma cooperação, meio que americana-francesa, para a gente poder chegar até a resposta final. Nós temos desde uma aposta em Palo Alto, na Califórnia, que também não foi a primeira, quem pensou primeiro foi o Etienne, na França. Ele estudava os animais, ele estudava esqueleto, ele estudava músculos, e com a reprodução desses músculos e esqueletos em fotografia, ele tinha uma questão, ele queria saber se um cavalo conseguia tirar todas as patas ao mesmo tempo quando corria. Quem respondeu sem querer essa pergunta, aí sim, foi um americano, Muybridge, que ele botou fotos, câmeras fotográficas ainda na época, ao redor de todo um estádio que o cavalo fosse correr, tirou a foto em sequência, sequencial, e quando se põe em movimento, como se fosse um caderno de criança que você desenha a cada folha, você vê que o cavalo realmente tira as 4 patas em movimento. O Etienne guarda isso, pega e faz com que a câmera seja útil para os estudos dele de animais, de musculatura, de circulação sanguínea, que ele queria chegar no avanço a partir da captura de movimento. Bem, se nós vamos falar de Thomas Edison, claro, com toda a importância de uma figura de instituição histórica, nós temos que também tentar perceber qual é a dimensão que ele ocupa e fazê-la justa, porque o cinema, acima de tudo, é uma criação coletiva, assim como um filme. Não existe filme de uma pessoa, não existe self-filme. Não existe um filme selfie, só de uma pessoa só, que é diretor, ator, produtor, roteirista, som, fotografia, não existe. Assim como Thomas Edison não foi o único inventor da câmera, apesar de todo mundo gostar de lembrar disso. Então nós temos aí a briga de patentes, na verdade, contribuindo para que a câmera avançasse, porque cada um que tentava registrar alguma diferença dela contribuía para uma evolução que nós temos hoje. Ele inventou uma tela para exibir as imagens que capturava em sequência e, quando reproduzidas de forma rápida, dava impressão de movimento. Gente, quero alguma coisa que filme. Tenta aí qualquer coisa. O que o Muybridge fez está certo, então vai nesse caminho.
O fonógrafo é um aparelho que foi criado no ano de 1877. Tinha como objetivo principal a gravação e reprodução de sons através de um cilindro. Foi o primeiro aparelho capaz de gravar e de reproduzir sons. O fonógrafo foi muito usado no cinema brasileiro, dando origem ao cinematógrafo falante ou cirefone. Foi a tentativa de sincronização mecânica entre projetor e fonógrafo, entendida como a primeira experiência sistemática de sincronização entre imagens e sons a ser exibida no país. O microfone de carbono, inventado entre 1877 e 1878, foi o que deu mais eficiência ao projeto de invenção do telefone. O dispositivo contava com um sistema capaz de converter som em um sinal elétrico, permitindo que a voz fosse transmitida a longas distâncias. O cinetoscópio de Edison, patenteado em 1891, permitia a observação através de um furo, e foi o precursor de todos os subsequentes aparelhos de filmar. O cinetoscópio, que naquela época queria apenas dizer uma câmera de reprodução em que você botava a gravação no cinescópio e conseguia vê-la individualmente. E depois o cinematógrafo, que já era aquela câmera desenvolvida para uma captura maior, ainda assim naquela época se chamavam filmes, na verdade eram curtas, porque não eram longos, e eram manuais com manivela, literalmente para gerar o negativo. Uma vez que o cinetoscópio não podia ser facilmente sincronizado com o fonógrafo, Edison desistiu do registro internacional da patente, tendo sido copiado por imitadores europeus, que apressaram a produção. Bom, Thomas Edison produziu no estúdio dele mais de 1.200 filmes. E o que me vem na cabeça, enfim, que mais me causa um impacto é Alice no País das Maravilhas, porque é o primeiro com caráter ficcional. Antes disso, todos eram documentais, o que eu acho importantíssimo, até porque o documentário tem grande importância no meu trabalho e acredito que no trabalho de muitos cineastas, mas é o primeiro que tem uma história, uma ficção envolvida, né? Ele fez filmes mudos e sonoros. Dentro dos mudos, por exemplo, alguns de teste que demonstravam o labor do trabalho dele, inclusive o mais cruel, mais notório que todos têm conhecimento, onde ele eletrifica um elefante. Só para provar que a corrente alternada no Nikola Tesla era perigosa. Não era. Mas ele quis provar que podia explodir com a cidade inteira. Ele consegue fazer com que a credibilidade de um cara que naquela época para a Europa era o top do top dos inventores se tornasse a sarjeta do mendigo de um inventor lunático. E ele destrói isso com o método capitalista de massa, que o Edison era mero reflexo do que os Estados Unidos já fazia na época. Ele era um bicho do meio, a gente não pode negar isso. Mas ele foi inovador em relação a isso? Foi. Alguns avanços não teriam existido sem isso. E nós temos contribuições reais e artísticas em relação aos filmes que ele fez, tanto na era muda quanto na era sonora. Na era muda, alguns filmes de ficção, como A Execução de Mary Stuart, que é praticamente a maior obra dele de ficcional. Frankenstein, onde ele aludia o mito de Frankenstein a Prometeu acorrentado, um mito grego da mitologia. E na era sonora, Júlio César, com pretensões mais teatrais, em que ele já estava adaptando textos shakespearianos, coisas sérias, que eles tinham uma pretensão de elevar o cinema ao meio artístico, o que de princípio não se pensava nisso, só se pensava em teatro filmado, ou o que os europeus estavam fazendo, que era uma coisa mais lúdica, mais artisticamente desafiadora em termos de técnica e forma do que conteúdo, enquanto que nos Estados Unidos não. O conteúdo ainda era mais teatral, ainda era mais reto, material, lógico, o que levaria eles a enquadrarem os cinemas de gênero, né? Faroeste, drama, policial, como formas mais fáceis de se vender um filme. Mas tudo isso é reflexo de como nós já conseguimos perceber que o nascimento de um cinema, mesmo a partir da história dentro do coletivo de Thomas Edison, trata essa massificação comercial de um método de produção. Nada contra, totalmente válido e até hoje artístico também, mas diferenciado do europeu. O cinetoscópio fez muito sucesso por toda a Europa e América do Norte. Pagando uma moeda, o passante podia olhar através de um orifício e vislumbrar 15 segundos de movimento real.
Holy shit. He just walked up and ate the whole camera. I swear it ate the whole thing. Look. How did he do that? Maybe it was a really small camera. Oh, he just ate the cameraman, Joey. This don't make no sense. Let's watch it again. Right, hold on. Oh, no, that's my last one. We can either watch this again, or we can go get some of those good-looking confections they were selling. Candy sounds better. Candy sounds better. Edison compra a patente de um aparelho de projeção de filmes, desenhado por Francis Jenkins e Thomas Armat, chamado Phantoscope. Brigas pela autoria do invento fazem a dupla vender a patente a Edison, que passa a chamar o aparelho de vitascópio. Thomas Edison monopolizou o cinema através da criação dos royalties. Isso fez com que muitos produtores que quiseram se ausentar de pagar esses royalties se mudassem para a Califórnia, e por isso a criação do polo cinematográfico de Hollywood. O Edison fez uma política predatória de destruir com qualquer competidor, como ele fez notoriamente com Nikola Tesla, e o Edison tentou, isso deve ser dado de reconhecimento a ele, a primeira tentativa de um grande estúdio americano. Essa cultura de diferencial, nós conseguimos ver por que nós hoje temos praticamente um gênero de cinema francês e por que nós temos dentro dos Estados Unidos gêneros comerciais mais nitidamente divididos. Tudo isso veio de uma política capitalista do Edison. E nós temos inúmeras outras contribuições de vários outros americanos e franceses que nunca vão ter seu reconhecimento, porque o nome que vai ficar para a história é o do conglomerado Edison.